Está um bilhete. Aos amigos da Rádio Guaíba, um pequeno agradecimento de um gaúcho colorado que mora em Fortaleza, mas que às 17 horas, graças a essa equipe de profissionais, se sente mais perto da sua cidade natal e do seu time do coração. Grande abraço a todos. Rodrigo Gabriele, ele é nosso ouvinte, participa em todas as jornadas pela live do Facebook, mandou aqui castanhas. Aqui, ó. Castanha de caju com sal, a castanha doce de caju doce. Então, o pessoal da live tá acompanhando. Mais um pacote aqui de castanha de caju sem sal. Muito obrigado, Rodrigo, muito obrigado primeiro pela tua audiência, pela tua confiança aqui na equipe de profissionais da Guaíba. E é claro, e colocou em meu nome, vem endereçado em meu nome. Obrigado pelo carinho aí em Fortaleza, nosso ouvinte diário, e vou fazer a divisão sim, nem que seja uma castanha para cada um, para ser simbólico. Vai socializar a castanha. Mas todo mundo vai receber. Todo mundo vai receber. Eu não sou que nem uns e outros aqui que recebe os tocos que é pra dividir e guardam em casa. Aquela camisa do São Luís tá esperando pra ser sorteada. Deixa eu te contar que eu dobrei a camisa ontem, cara. Não, imagina, tu vai no supermercado com ela e tudo mais. Mas então, olha, muito obrigado, Rodrigo, muito obrigado pelo carinho da tua audiência. Bem, esse negócio da audiência é muito bom. Esse não é o nosso assunto, mas também quando passa não podemos perder a oportunidade. Ontem nós estávamos transmitindo e um ouvinte, se eu não estiver equivocado, o nome dele era Ayrton José Meazza. Aí eu brinquei, ele é parente do Giuseppe Meazza, do estádio San Siro de Milão. E hoje de manhã eu estava fazendo aqueles agradecimentos, eu faço por amostragem, porque são milhares de pessoas que participam, não dá para agradecer a todos que não dá tempo. E aí eu vi que tinha um que agradeceu para nós, Guimarães. Vocês me citaram aí, também tô ouvindo. Quem? O nome dele era San Siro. O nome do... Santa Catarina. Um ouvinte com o nome de San Siro. Claro, indiretamente citou ele, né? Citamos ele. Que loucura. Mas muita gente que tu não consegue passar porque um vai atropelando o outro e olhar todo mundo durante o jogo, de cidades assim as mais inimagináveis que estão na geografia brasileira. Isso. Que ouvem a nossa transmissão. Perolisópolis, como é que é? Perolândia. Perolândia era Goiás? Não sei, foi tu que deu o abraço? Eu acho que era interior de Goiás. Me chamou a atenção, que eu digo, tem aqui uma cidade onde nasceram muitos amigos meus que são umas pérolas. Um abraço pra Perolândia. Pois é, agora não sei se é Goiás ou Santa Catarina, desculpa. Não, é Goiás, é Goiás. Mas tem gente que nos ouve lá, para tu teres uma ideia. Então é assim, essa é a força desse microfone, essa é a força dessa emissora que nós trabalhamos, a Rádio Guaíba. Vamos começar pelo jogo do Grêmio, que foi o primeiro de ontem, Guimarães? Vamos lá, Zé, vamos lá. Tá todo mundo liberado, tá todo mundo no grupo, todo mundo fica à vontade pra falar aí, gente, por favor. Acho que o jogo do Grêmio ontem também foi um jogo de dois tempos, um jogo de incidentes, mas eu não vi o Grêmio com tanto pessimismo assim como eu percebi de alguns ouvintes, tá? O que eu vi foi um resgate a algumas coisas. Isso pode ser um perigo daqui pra frente, porque pra ter essas coisas, essencialmente é preciso, por exemplo, do Maicon em dia quase que o tempo todo. Muito difícil que ele consiga isso, mas ele fez uma grande partida ontem e o Grêmio voltou a ser aquela equipe de posse de bola, de circulação, de ter esse domínio de território de bola, às vezes com aqueles problemas de não finalizar muito, mas quando decidiu finalizar, conseguiu ter jogadas muito bonitas. A jogada do terceiro gol lá é muito bonita, uma jogada pela direita envolvendo o Maicon, o Alisson, o Vitor Ferraz e por fim a conclusão do PP. O gol o primeiro gol é um gol bonito, é um cruzamento, uma escorada do Alisson pro gol do Diego Souza. O segundo gol é muito bonito, é o Diego Souza prendendo a bola, fazendo pivô, toquinho pro PP, chute de perna esquerda. Então o Grêmio construiu os 3 gols, tá? Isso é uma coisa que a gente tem que elogiar. Os 3 gols, eles são construídos, eles não são aleatórios, eles não são assim aos trancos e barrancos, não, eles são gols feitos com tabela, combinação, jogada e qualidade. Isso aí é muito pela presença do Maicon. O Maicon é muito inteligente e tem muita bola no pé. A questão do Maicon é realmente física. Em jogos mais intensos ele vai ter mais dificuldade e ele de novo não conseguiu completar o jogo. E isso vai ser normal, tá? Só que ele é muito inteligente para jogar, ele tem muita bola no corpo, ele tem muita cabeça, ele aumenta o nível da inteligência. Para mim o ponto baixo foi o Robinho. Não vejo ele dando ganho, não vejo ele contribuindo efetivamente para o desenvolvimento da equipe. Ali para mim é o lugar do Jean-Pierre e nada me tira isso da cabeça.
Dos laterais, o Vitor Ferraz melhorou muito no segundo tempo, mas num jogo mais pegado físico, o Orejuela é melhor. E no lado esquerdo, num jogo a marcar mais, o Cortez faz isso melhor que o Diogo Barbosa, embora ache o Diogo Barbosa um bom atacante, um bom jogador de frente, um bom ponteiro daqui a pouco, né? Um lateral apoiador. Em jogos que não tem risco, ele apoia melhor que o Cortez. Com risco, o Cortez, para mim, defende melhor que o Diogo Barbosa. Para mim, é um resgate a algumas coisas que o Grêmio fazia antes, com aqueles problemas. Não foi um futebol brilhante, mas foi um futebol em que o Grêmio teve boas observações aí, especialmente de Maicon Pepe, Diego Souza até ser expulso e Vitor Ferraz no segundo tempo. Eu não consigo. O Cristiano está conosco, eu tenho a impressão que ele ficou dando de relance, acompanhando ali pela redação. É outro dos nossos comentaristas. Eu não consigo ver tanta clareza mais no jogo do Grêmio. Ele de fato teve mais posse de bola, teve de novo aquela característica de troca de passes. O segundo tempo foi melhor que o primeiro. Não, mas eu tô falando do Grêmio em relação a ele. Não, mas não é um jogo Grêmio, muito claro. O que eu vi do jogo do Grêmio é o seguinte: segundo tempo ele voltou, deu lampejos de ser aquele Grêmio de antigamente. Toque rápido, 2-1, o PP tá muito bem. O PP tava apagado até fazer o gol. Ele fez o gol e depois fez um outro gol que eu achei muito bonito, toquinho no meio das pernas do Cavalieri. O Grêmio teve esse lampejo. E com um a menos. Aquele time era imprevisível. A expulsão, não, esse é previsível ainda, mas ele tá num processo de resgate. Não, as jogadas dos gols não foram previsíveis. Não, desculpa. É a jogada do pivô pro Diego Souza. Não é previsível aquilo ali. Desculpa. O Grêmio até então estava sendo previsível. Ontem, eu disse, teve lampejos de ser aquele outro Grêmio. Exato. Em 3 lances, especialmente. Exatamente. O que eu vejo? Eu tenho que elogiar, cara. Tu tá buscando, tá acertando com um a menos e conseguiu fazer 2 gols. Bacana. Agora, a expulsão do Diego Souza eu não posso deixar passar batido, né? Infantil, imaturo. Ele não pode fazer o que ele fez. Não pode. E aí, poxa vida, e não tem essa aí, a intensidade não foi, porque quem fala de intensidade é quem leva um coice na bunda, né, velho? Com as garras da chuteira. Aquilo ali dói, tá louco? Tem só uma coisinha que o Zé falou de previsível, tá? Primeiro tempo foi, Zé, tá? Foi aquele jogo sem graça, sem sal, de ficar com a bola no campo do adversário, tocando passe, não chutando nunca. Os gols, eu falei, não, os gols não foram previsíveis. Aí tu disseste, aquilo ali é o pivô do Diego Souza. Não, aquilo ali não é fácil de marcar, tá? E outra coisa, imprevisível é o movimento que o PP faz. O terceiro gol, ele é absolutamente imprevisível. Ele tem uma combinação em que não se espera. Eu tô colocando aqui um certo otimismo, tá? Um otimismo assim com ressalvas, porque para mim esse jogo só é possível com o Maicon em campo. E não dá para ser assim. A identidade de um time não é quando um cara tá e quando um cara não tá. Qualidade pode ser, mas identidade não é assim. O Grêmio vai ter que achar alternativas, porque o Maicon ele vai ter essa oscilação física que tá tendo desde quase 2018, entendeu? Acho que o que aconteceu no jogo do Grêmio ontem não foi nada surpreendente. A não ser, claro, alguns pontos da escalação, aí sim. Mas o Grêmio melhorar quando o Maicon tá em campo. Poxa, o Maicon, ele é um jogador absolutamente... ele é fundamental pro time do Grêmio. E fala alguém aqui que em alguns momentos até defendia daqui a pouco que o Maicon fosse colocado no banco e tal. Hoje não defendo mais isso de forma nenhuma. O Maicon, ele é uma peça-chave do meio-campo do Grêmio. Se o Maicon tivesse pique, pulmão, fôlego para jogar 90 minutos, se o Maicon de hoje, com a cabeça de hoje, com a visão que ele tem hoje, tivesse a condição física que ele tinha 5 anos atrás, é jogador de seleção brasileira. O Maicon joga muita bola. O Maicon eleva, ele diferencia o patamar do Grêmio. E é aquilo que eu digo em relação até alguns casos do Inter e vale nesse caso para o Grêmio do Maicon. Se tem condição para jogar, o meu retorno está dobrando aqui, tem algum retorno aí alto demais. Mas tu tá bem no ar. Se tem condição, perfeito. Se tem condição para jogar o Maicon, não se sabe se é 45, 50 ou 60, tem que começar com ele. Começa com o Maicon, porque aí tu começa tendo um jogador diferenciado. O Maicon é diferente. O Maicon, ele não apenas joga pelo time, como ele faz o time jogar. Observa que o Maicon entra e todos ao redor dele, menos o Robinho, esse é um caso à parte, mas todos ao redor dele jogaram mais. Porque ele potencializa o time. Ele faz o time jogar.
O Maicon é uma peça fundamental do Grêmio. Se ele tem condição de jogar 45 minutos, ele tem que começar o jogo. Se tem condição de jogar 20, 30, 60, ele tem que começar o jogo. Não dá para imaginar um Grêmio ideal hoje sem a figura desse jogador. E aconteceu depois da expulsão do Diego Souza, quando o Renato tirou o Robinho, uma coisa muito parecida com o que acontece com o Inter do Musto, né? Quando sai o Musto, quando é expulso o Musto, quando é substituído, quando sai o Musto do time, o time melhora, mesmo com jogador a menos. E aconteceu isso com o Robinho ontem. Saiu o Robinho substituído, melhorou o time do Grêmio. Mas o Michael, eu concordo com tudo isso, ele é um jogador excepcional, ele dita o ritmo do Grêmio, mas ele não tem, pelo menos por enquanto, a saúde completa para aguentar o ritmo atual do Campeonato Brasileiro e do calendário brasileiro com Libertadores e Copa do Brasil. Em não tendo o Michael, o Renato tem que achar uma alternativa. Imagino eu que essa alternativa seja o Lucas Silva. Não tem Michael, joga Lucas Silva, pronto. Tá ali a troca, deu e vai embora. Eu gostaria de ter o Michael sempre. Verdade é essa. Eu acho que o Carlos e o Oliveira estão falando da questão de construção. O Carlos Guimarães e o Cristiano Oliveira estão falando da construção. Tudo bem, mas aí quando o Lucas tu não tem a construção, o que tu faz? O Grêmio está buscando um jogador. O Grêmio está buscando um jogador de articulação. Eu acho que esse que vem, ou o Jean-Pierre, seria o Michael. Mas é que não precisa jogar sempre do mesmo jeito. Se não tem o Michael e o grupo é esse, eu concordo com o Silva, joga o Lucas Silva. E aí, embora a característica seja diferente, isso pode ser até um complemento. Já que não tem o Michael, bom, tu vai proteger um pouco mais, que tu não vai ter aquele cara para criar. Aí entra o Lucas Silva e aí o Matheus Henrique tenta fazer algo parecido com o que o Maicon faz. Mas tem uma coisa, eu acho que é por aí. Duas coisinhas nisso. O Matheus Henrique cresce com o Maicon. Embora ontem ele se atrapalhou um pouquinho. Todo o Grêmio cresce com o Maicon. Sim. Né? E o Maicon promove uma organização diferente dos outros. O Jean-Pierre é aquele organizador mais clássico, até um jogador bem raro no futebol brasileiro, porque ele tem uma elegância, ele é alto, ele recebe a bola, ele tem uma passada e ele vai te dar um passe com mais força. Ele vai te dar um passe... Lançamento, falta, escanteio, sim, bola em movimento, bola parada. Numa faixa diferente da faixa que o Maicon atua. O Maicon atua na base da jogada, o Maicon atua começando no meio de campo, tá? Qual é o jogo do Maicon? Eu faço uma comparação com o clássico armador de basquete. Aquele armador que, quando o basquete era mais lento, parava o jogo para organizar, aí ele levantava o braço, falava jogada 1, jogada 2, ou o levantador do vôlei, em que ele mostra, jogada 4. O Maicon, ele pega a bola, percebam isso, ele orienta os outros. Tu fecha, tu abre, tu corre, tu junta. Ele promove a movimentação dos outros, ao contrário do Jean-Pierre, que não tem essa visão mais ampla que o Maicon tem. O Maicon é um organizador completamente diferente dos outros. Mas é maturidade, né, Carlão? Isso aí ele vai... Não sei se é maturidade, pode não se envolver. Eu acho que é característica. O Jean-Pierre é o cara que vai te dar um passe de 15 metros e deixar o companheiro na cara do gol. Isso o Maicon não faz. Mas o Maicon, ele vai dar aquele passe para o time ir evoluindo de 3 em 3 metros, sabe? Ganhando terreno aos poucos. Esse é o Maicon. Me parece que isso é um pouco cabeça de treinador. Até o Carlos Guimarães se deu a informação que o Maicon costuma, no pós-jogo, acompanhar com o pessoal do... Sim. Ele vai analisar os movimentos. No dia seguinte, na verdade, né? Não era pós-jogo. Então me parece que essa é um pouco cabeça de treinador, o cara que já tá lá com a carreira mais para o final, já começa a pensar interpretando o jogo com visão de comandante. E talvez isso com o tempo o Jean-Pierre consiga. Não é tanto a questão de comando, visando um futuro, pode ser, claro, um projeto a longo prazo, mas também é o que ele consegue nesse momento fazer, e é uma das principais funções desse momento que ele atua, porque ele é dentro da ideia do Carlos Guimarães, e concordo, do construtor clássico. Eu acho que o elenco ganha mais confiança e consistência de saber como se posicionar, onde precisa estar e como vai se desenvolver essa jogada. O Jean-Pierre, ele trabalha muito mais na oportunidade e o Maicon muito mais na visão de jogo. O Jean-Pierre é um cara, perdão a palavra, mas ele se aproveita da oportunidade que surge no momento do jogo, às vezes até pela situação complicada em que vive o time, ao contrário do Maicon, que planeja, ele tem todo um planejamento já finalizando a jogada, prevendo o que vai acontecer, e todo mundo sabe onde tem que se posicionar. Eu acho o Jean-Pierre mais bola no pé. Exato. E o Maicon é o cara que ele constrói dentro do Maicon, o Maicon faz a proposição do jogo, o Jean-Pierre é reativo, ele reage ao jogo que é apresentado. Boa leitura, acho que é isso aí mesmo. Agora se eu volto a insistir. O Grêmio vai contratar? Pô, tem que contratar, beleza. Mas enquanto tu não contrata, tu tem esse grupo. Tem que criar, quem porque é a competição não vai esperar a contratação. Exatamente. Quem é que vai ser o cara?
Quem é que vai ser o cara quando o Michael não puder? Tomara que o Michael consiga seguir aí por muitos e muitos anos. Acho muito difícil. E vou dizer mais, essa leitura que tu faz, que foi dita agora, que ele para, no outro dia ele vê os lances, eu acho que sim, ele está preparando uma sequência da carreira fora de campo, como o Marcelo Oliveira preparou. E vocês vão lembrar que o Marcelo Oliveira, o presidente Romildo tinha, quando falava, agora ele não está falando mais com a imprensa, mas ele havia dito que o Marcelo Oliveira, ele, presidente Romildo, via no Marcelo Oliveira um cara para ser um dirigente, continuar como dirigente de vestiário, pela qualidade que ele apresentava nas questões fora de campo, e está seguindo o coordenador técnico do Grêmio. Eu acho que o Michael, sim, pode estar preparando o seu final de carreira. Assim como o D'Alessandro está preparando no Inter, já fez curso para treinador e tudo mais. Temos 11h23, eu preciso fazer um intervalo. 11h24 já agora, Cristiano. Seguro a palavra para ti, tá? Perfeito. Vamos pro intervalo, já voltamos. O Cristiano Oliveira estava com a palavra, ele pediu que garantisse para ele a volta, então vem contigo. Nós paramos no Grêmio. Sim, paramos no Grêmio. A gente comentou de algumas coisas positivas que o Grêmio apresentou ontem. Acho que não há dúvida, a principal delas, o PP, né? O PP é o melhor jogador do time já. E olha como são as coisas, um jogador que há 45 dias atrás era reserva do Grêmio, né? Hoje ele já é o principal jogador do time. E eu lembro que há muito tempo se dizia, poxa, quem sabe PP de um lado e Cebolinha do outro, né? Absolutamente nada contra o Alisson, que aliás fez um bom jogo, participou de gol ontem de novo. Tá jogando bem o Alisson nesse Campeonato Brasileiro. Mas, poxa, o PP é diferenciado, né? Então quem sabe PP de um lado, Cebolinha de outro, o Renato não. Então com alguns meses de atraso, aparece no time principal do Grêmio PP e já se colocando aí como o principal jogador da equipe. Mas não é querer ver o lado meio vazio, tá? Mas eu vejo também algumas coisas que nós precisamos observar nesse time do Grêmio. O goleiro do Grêmio falhou de novo. Isso vem acontecendo em todos os jogos. O goleiro fica plantado no gol, o goleiro não sai do gol e quando ele sai errado. Acho que esse é um ponto que a gente tem que continuar observando. Eu ainda acho o Vanderlei o melhor goleiro que tem o Grêmio. Ele é melhor que o Paulo Vitor, mas é insuficiente. Quando o Grêmio foi buscar goleiro lá atrás, não era o Vanderlei o caminho. Ontem um gol que ele tomou era uma bola assim, bastante esquisita. A bola fica ali pingando na área e ele não sabe se, como diz a música, não sabe se fica ou se vai ou se fica. Apenas o entrou para fazer o gol. Só para pegar esse teu gancho, quando o Grêmio foi buscar o goleiro que o Grêmio queria é o que tá no Atlético Mineiro hoje. Isso foi o ano passado. Passado, quando o Everson tava no Ceará, isso. O Grêmio, eu até não lembro, foi o Paulo Vitor que acabou vindo naquele momento, eu não lembro. Não, foi o Vanderlei, porque ele Mas o Vanderlei veio esse ano. Sim, o ano passado o Paulo Vitor era o titular. Foi o Júlio César que veio. Foi o Júlio César. É isso. Nossa porque senhora. a ideia era trazer o Everson. O Everson, só que ele acabou indo pro Santos e aí sobrou o Vanderlei que veio pro Grêmio. Não, mas é que o Vanderlei veio esse ano. Não, tudo bem, mas é que ele já estava escanteado lá. Ele foi reserva do Everson no Santos, com o Sampaoli, claro, porque ele não jogava com os pés. Não, claro, o Everson é mais goleiro que o Vanderlei. O Vanderlei foi um grande goleiro, tá? Eu defendia o Vanderlei na seleção brasileira, uns 4 ou 5 anos atrás, talvez. Foi um goleiraço o Vanderlei. Mas já há 2 anos que ele vinha mal. Tanto é que o ano passado perdeu posição no Santos pro Everson e merecidamente. Então eu tenho muitas ressalvas a esse goleiro. Acho que o Robinho de novo não jogou bem, de novo teve muita dificuldade. Então assim, o Grêmio apresentou coisas boas, apresentou elementos positivos, especialmente o PP, mas ele também apresentou umas coisas para a gente ficar com o alerta ligado, porque são coisas que não estão funcionando já há algum tempo. O mesmo vale para o Inter, então, teve coisas boas e ruins e depois a gente vai, claro, estender para esse lado também. Olha só. Mas só para deixar esse alerta, porque senão parece que tudo são flores, né? E o Grêmio teve alguma dificuldade no jogo de ontem. O Everton, quando surgiu no Grêmio, surgiu junto com o Pedro Rocha. E o Everton, quando ganhava uma sequência pequena, é o cara do quase gol, ele tem que botar o pé na forma porque ele erra muito gol. E acabou se firmando o Pedro Rocha. O Pedro Rocha foi vendido, aí vem o Fernandinho, que ganhou a Libertadores 2017. Depois vem o Everton.
teve que ter um complemento e trabalhar um pouco mais. Eu acho, cara, eu não vou crucificar o Renato porque realmente o Everton perdia muitos gols. Tem que trabalhar mais com isso e tal. Trabalhou e hoje é uma afirmação, tá na seleção brasileira, tá no Benfica. Eu acho que esse processo que fizeram com o Everton, de certa forma fizeram com o PP. Só que o PP, eu acho que tem um quando começou lá, começou o Everton, errava gol. Começou o PP, não errava tantos gols. Eu acho que o PP já vem mais acelerado para ter uma afirmação. Eu não sei se eu tô conseguindo fazer Até entender. porque a idade dos dois é a mesma. O Everton acho que é meses mais velho que o PP só. Então eu vejo que a preparação do PP foi mais intensa. Fala, Magno. Não, justamente, acredito que o processo foi feito junto, os dois, só que o Everton, até por ter mais qualidade no momento, acabou sendo o titular, e o PP, em paralelo, fez um trabalho parecido, por isso que já chegou mais pronto. Em regra, nesse programa, o mais otimista sempre é o José Aldo Pinheiro. Parece que hoje eu sou o mais negativista, eu vou dizer para vocês uma coisa, a diferença que eu vi do Grêmio ontem foi mínima, e vou atribuir essa diferença ao fator local, o jogo na arena, e a qualidade do adversário. O Grêmio ontem, o goleiro de novo ficou, como disseram já os colegas, de novo ficou estaqueado embaixo do gol. O Rodrigues estava indeciso ontem, um menino que surgiu bem, ontem parecia inseguro, e estava do lado do Jeromel. O Diogo Barbosa que se esperava, agora esse cara vem, ele vai fazer com o PP um horror com o adversário. Só tu esperava isso, ele não foi bem. Robinho de novo se repetiu, com letargia de movimentos, com demora na tomada de decisão. Matheus Henrique também não foi bem. Olha, eu atribuo a vitória do Grêmio à qualidade do Botafogo, diferente do Santos. Para um pouquinho, só desculpa aí, Guimarães, desculpa aí, o otimista, tu era tão otimista. O Grêmio perdeu pro Sport na arena, empatou com o Corinthians na arena, não ganhava de ninguém. Aí e tu sempre não vai porque vai decolar e vai agora e vai, vai. agora vai. Quando ganha com um a menos, com o PP sendo destaque, fazendo gols, buscando lampejos daquele Grêmio antigo. Tu diz que nada deu certo, eu não te entendo. Olha só, Zé, olha só, só uma coisa que eu acho, tá? Primeiro, a gente tem que parar com esse lance do vai decolar, porque não tem nada a ver com decolar. Tem a ver com partida jogo após jogo, identificar evolução, regularidade, um monte de coisa que a gente não tem, porque só tem um jogo, tá? Mas olha só, pra mim foi o melhor jogo dos últimos 5 que o Grêmio teve. Pra mim foi o melhor jogo que o Grêmio teve desde o Grenal. É sério? E eu vou dizer mais, eu acho que o Grêmio jogou melhor contra o Botafogo do que jogou no Clássico Grenal. O Grêmio jogou melhor contra o Inter do que contra o Botafogo. Não, jogou melhor contra o Inter, talvez. O Grêmio tem que ter mais consistência para ganhar do Inter. Com o Botafogo, errando um monte, ele ganhou de 3. Mas nessa série, meu querido, o Gordinho, nessa série, o Grêmio jogou todos os jogos que o Grêmio fez foram piores do que o de ontem. O jogo de ontem teve um pequeno fragmento de uma retomada. A qualidade pessoal do Maicon. Não é qualidade pessoal do Maicon. Não é só isso. O Maicon não tem qualidade pessoal, o Maicon tem qualidade coletiva. A dificuldade do Grêmio é buscar justamente uma regularidade. O Grêmio no Grenal teve momentos bons e momentos horrorosos. O Grêmio contra o Curitiba, tá? Descontando a fragilidade absoluta do adversário. Se bem que ontem tocou 3 Palmeiras. O Grêmio contra o Curitiba jogou os seus 20 melhores minutos no Campeonato Brasileiro. Mas o resto do jogo acabou. Exato. O jogo de ontem não teve regularidade dentro do próprio jogo. O Grêmio contra o Santos foi um horror. O Grêmio contra o Santos, se não fosse as bolas na trave e até o Vanderlei, que eu não gosto, mas que fez 2 grandes defesas, o Grêmio tomaria 5 do Santos. No jogo de ontem... Mas eu vou te perguntar, meu comentarista. Não teve essa separação. Gostaste do Robinho, gostaste do Matheus Henrique, do Diogo Barbosa, nós falamos que o Robinho não jogou nada. Mas já falei 30 vezes, o Grêmio melhorou depois que saiu o Robinho. O Robinho não tá bem no Grêmio, ponto. Mas só um pouquinho. Tu tá criticando uma vitória onde o Grêmio mostrou lampejos daquele Grêmio que todo mundo quer vistoso, de toques rápidos, indo pra cima, e tu achou ruim, com um a menos. Eu vou pro outro lado, então. Tu gostou do Jeromel, tu gostou do Alisson, tu gostou do Diego Souza até ser expulso, tu gostou do PP, tu gostou do Maicon. Vamos pro outro lado também. Eu acho que, o decolar O decolar é resposta para torcedor, tá? Eu não acredito em decolar, mas eu vi perspectivas otimistas ontem.
Aí eu queria pegar esse ponto, tá? Dessas perspectivas otimistas que tu viu com as nem tão otimistas do Zé Aldo. O Grêmio ontem mostrou, o Grêmio é o 11º do Campeonato Brasileiro. O Grêmio ontem mostrou que ele tem futebol para estar bem acima desse 11º. Mas ele não mostrou futebol para estar no pelotão que está o Inter, por exemplo, que é o pelotão que está na ponta do campeonato. Não mostrou, tá certo? Eu acho que esse é o ponto. O Grêmio mostrou futebol para estar daqui a pouco ali em 7º, 8º. Mas ele não mostrou futebol para chegar em 3º, 4º. Mas Oliveira, aí é que tá. Passo a passo. Passo a passo. Tu tem que dar um primeiro passo. Bom, tu já deu, olha, agora podemos, quem sabe, esperar algo melhor. Vamos ver contra o São Paulo, no Morumbi. A meta eram os pontos. Vamos ver. Olha, o Grêmio estava colado na zona de rebaixamento. Sim, então tinha que ganhar confronto direto. O Grêmio agora tem que ver tem que ver contra o São Paulo. Vamos ver se vai ter esse lampejo. O adversário, São Paulo, é melhor que o Botafogo? Vai jogar no Morumbi, embora agora jogo sem torcida pra mim é tudo campo neutro, depois até tem uma tese sobre isso, mas depois. Então agora vamos ver se ele mantém esse ritmo. Já tem um problema, ele não tem o Diego Souza, ele não tem o centroavante. Quem é o reserva do Diego Souza? O Isaac? O Ferreira? Não, então é diferente. Não, Isaac. Cai a qualidade, mas vamos ver, o Isaac já fez gol em Grenal. Mas ganha em rapidez, ganha em oportunidade, em jogo reativo. Então, assim, a gente tem que sempre olhar o lado negativo e o lado positivo, e eu vejo que a longo prazo a principal dificuldade do Grêmio é que a gente também fica um pouco apegado demais à questão do Grêmio vistoso, bonito, toque de bola, e ao mesmo tempo a gente vicia essa visão mais rápida, reativa e objetiva. Às vezes, assim, dentro da cabeça do jovem é objetivo, mas pra quem é acostumado ao toque de bola do Grêmio, fica muito preso. Mas não tem controle. Mas às vezes o jogo, na loucurada da agilidade dos garotos, que às vezes é atrapalhado pela alta idade que o Grêmio coloca em campo e essa ideia da experiência, às vezes apostar nos jovens, eu acho que a gente também criou isso. Ou é os jovens ou é os velhos do Grêmio. A gente não tem essa consistência e equilíbrio, e não digo por uma responsabilidade da imprensa, porque isso não é apresentado também em campo. Mas talvez a oportunidade de ter organização, mas ter também reatividade, possa vir uma coisa nova que o Grêmio tem que mudar. O Grêmio, quando botou a gurizada, conseguiu bons resultados. Exato. Contra o Bahia, embora contra o Bahia tenha feito o gol da Arlan e tal, botou a molecada ganhou de 2-0. O Bahia também chutou um monte, o Vanderlei salvou. Cristiano, eu não tô dizendo que aqui que esse lance de decolar, aterrissar, cara, a gente tem que entender o seguinte, o Campeonato Brasileiro vai ser um perde-ganha. Sim. Não, isso vai ser um perde-ganha. Mas só que é o seguinte... O que acontece ontem, tá? O que eu vi ontem foi uma coisa que eu não tinha visto ainda. Mas eu acho que isso aí a gente tem que celebrar. Claro que sim, que é um pequeno resgate a um modelo, tá? De um modelo que não foi bem executado ontem. Claro que não foi a maior maravilha do mundo. A gente não tá dizendo que ontem foi o maior jogo da história do Grêmio. A gente tá dizendo que mas foi um jogo bom em relação aos outros. Esse pequeno fragmento. Uma pequena evolução. Isso. Esse pequeno fragmento de um resgate a um jogo que o Grêmio fazia bem foi identificado ontem. Olha os gols, Zé. Olha os 3 gols, Zé. Os 3 gols não é... Pô, cara, tu deu uma minimizada no... isso é um pivô do Diego Souza. Cara, o pivô do Diego Souza é muito bom, tá? A passagem do PP para aquele lance, ela é perfeita. E a finalização de esquerda do PP é muito bonita. Não, o que eu tô dizendo com relação o Diego Souza? Ele criticou que é só um pivô do Diego Souza que é manjado. Não é nada manjado, cara. Não, o que eu tô dizendo é o seguinte, o Grêmio tem uma jogada mais ou menos unitária. Só. Previsível, e ele insiste nessa jogada que tem funcionado. Desculpa, é uma insistência numa bola no pivô e vem funcionando. Aí é que eu quero pegar essa parte do feito a preparação. Vem funcionando. Mas é um time previsível, é isso que eu digo, aquela é a jogada. Não sei, cara, é tão previsível que vem funcionando. O Grêmio... então tem mérito. Cara, ela é previsível, vem funcionando. O Cavalieri não foi previsível. Ela é previsível, vem funcionando e vem fazendo gol. Por quê? Então é mérito, os caras não conseguem parar. Não, eu entendo o que vocês estão dizendo, eu estou com dificuldade de expressar o que eu penso. É quando um time tem uma única jogada, uma vez neutralizada essa jogada, acabou o time. O Grêmio não tem repertório. O Grêmio antigo ao qual vocês estavam fazendo referência era um time com variedade de alternativas ofensivas. Cara, tu lembra do gol que o Grêmio fez contra o Santos? Do Diego Souza? Contra o Santos. Contra o Santos, penúltima rodada, Vila Belmiro, o Santos ganhou 2-1. Não lembro, me socorre. Aquilo ali não foi lá na jogada de pivô, foi uma jogada bem trabalhada lá do esquerdo, que lá na entrada da área o Diego Souza chapou e fez o gol.
Isso é repertório. Olha, dá pra fazer essa jogada. O Grêmio já fez antes, pode fazer agora. Fez de novo contra o Santos. Ontem, os gols foram diferentes. Teve um gol de pivô do Diego Souza. Teve o outro gol do PP, foi uma jogada pelo lado direito que ele dá um toquinho, gol de videogame embaixo das canetas do Diego Cavalieri. Então tem repertório, Zé. Eu tenho que fazer um novo intervalo, guris. Agora são 11h42. Você está acompanhando o Ganhando o Jogo pela Guaíba. Meu padrinho Orestes, não nadinha ainda. Tá tudo bem aí, Orestes? Eu tô aprendendo com vocês aí, né? Que canalice, tô aprendendo com os caras. Tá bem, padrinho, tá bem. Depois eu volto. Como é que é? Não deu pra cortar um pouquinho? Eu volto depois do intervalo. Tá bem, vamos pro intervalo então, nós já voltamos. Orestes, a palavra estava contigo, tu disse que ficou aprendendo, tu bancou o malandro na primeira hora, nesses primeiros 40 minutos de programa. Agora são 11h50 tá já. Certo. Fiquei tomando minha aguinha aqui, ouvindo esses caras que sabem tudo de futebol. Agora, com relação ao Grêmio, eu acho que o Grêmio, ele melhorou em relação a si mesmo, né? Eu acho que quando o Maicon está praticamente inteiro, ou mais do que inteiro, 80% o Maicon está, o Grêmio com o Maicon é uma coisa, com o Maicon é outra coisa. Eu observei, agora eu só estou assistindo, eu observo atentamente o Maicon. Ontem, por exemplo, Isso ele é uma letra para o coordenador? O Maicon, pode ser. O Maicon, o coordenador, ele disse que agora só estou assistindo, ele disse. Agora só estou assistindo. Aí o seguinte, o Maicon, ele gesticula com os braços e eu observei atentamente o seguinte, os jogadores que estão próximos, eles olham toda hora para o Maicon para ver o que o Maicon vai fazer com a bola. O Maicon chama os caras, tá com a bola, chama o cara, vem buscar aqui, o cara vai buscar. Isso aí é a organização de um cara diferenciado. É sensacional. Exato. E o passe sabe com o Maicon... Sabe o que é isso, Orestes? E o pai... Não, completa, por favor. O passe que o Maicon deu pro PP fazer o gol, aquilo ali é de um cara que sabe o que vai fazer com a bola. Se é outro, dá um chute nas pernas do adversário, ele escolheu um espaço mínimo para dar o toque para o cara fazer o gol. Isso aí é um cara que conhece, é um cara diferenciado, e com ele o Grêmio é bem diferente em relação a ele não jogando. Não, tem muita qualidade. Isso que tu te refere agora, de ser o cara que acaba centralizando as jogadas naturalmente, eu vou para um conceito agora de livro, um conceito que fala sobre propriedades coletivas do futebol. Isso é a liderança esportiva. A liderança esportiva é um conceito que ele vai de encontro, portanto ele é contrário, ele se antagoniza com aquele preceito coletivo de que as coisas devem funcionar, cada um fazendo o seu papel, cada um fazendo a sua parte da engrenagem, que é um conceito que a gente tem como ideal, né, de não haver uma peça central, porque senão o time pode ficar facilmente marcado. O que é a liderança esportiva? A liderança esportiva é um jogador, no caso do futebol, um jogador de linha, que acaba, por ser a referência técnica, por ser a referência em termos de imposição coletiva e até de um cenário interno, ele acaba centralizando naturalmente. Num exemplo assim mais claro, o jogador pega a bola, a primeira coisa que ele faz é levantar a cabeça e procurar. Cadê o Maicon? É isso que faz o Grêmio. O Grêmio levanta a cabeça e procura. Cadê o Maicon? Isso é a liderança esportiva que ele exerce. Isso pode fazer, Magno, o Grêmio ficar, às vezes, altamente dependente do Maicon? Pode. É o ônus e o bônus. Mas o bônus é que tu ganha um cara que toma conta do setor naturalmente. O Grêmio, quando tem a bola e o Maicon pega essa bola para cartear, para ditar o ritmo do jogo, o Grêmio dificilmente perde o setor de meio campo. Quando o Maicon não joga, às vezes pode ter um jogador, um atleta hoje com a melhor condição técnica ou física, como, sei lá, o Lucas Silva, ou até o próprio Matheus Henrique. Quando o Maicon está ali, seus companheiros reagem à presença dele. Estão observando o vídeo, chegando naquele que é a referência técnica. Aí todos acabam tocando para ele. Tem uma coisa no futebol que é o seguinte, que é aumentar o nível, tá? Eu falei isso no jogo do Inter, o jogo do Inter agora contra o Atlético, que quando entra ao mesmo tempo muita gente média, o nível geral de percepção do adversário até é que ele baixou, e isso gera confiança, isso gera incentivo pro adversário, tá? O Maicon eleva o nível, ele aumenta o QI,
E isso o adversário conhece o que ele é capaz de fazer. E quando o adversário conhece o que um jogador é capaz de fazer, ele já pensa imediatamente: gente, não dá pra brincar, não, é diferente, tem que cuidar. É diferente de estar o outro jogador que o adversário também sabe o que ele vai fazer e é um nível mais baixo. O Michael aumenta esse nível. Ele pega e põe lá em cima. E isso é uma coisa boa, porque o Grêmio tem esse jogador, e é uma coisa um pouco preocupante, porque o Grêmio não tem integralmente esse jogador. Sei que daqui a pouco vai passar pro Inter, mas foi mais ou menos o que se percebe quando entrou, por exemplo, o Rodrigo Dourado. É uma coisa que tá na gente até. Ontem, eu vou fazer o link, se quiser mudar ou voltar pro Grêmio, não tem problema, mas eu vou fazer o link, tá? Quando eu vi o Rodrigo Dourado ontem, ali na linha lateral, se preparando para entrar, ele levantou a placa do número 13 para ele entrar. Além de uma satisfação de ver um profissional voltar a trabalhar, isso é um guri legal, como é o Rodrigo Dourado, tá? Mas dá pra ver que o nível ali já aumentou, porque é o Rodrigo Dourado, não é o Musto, não é o Rodrigo Lindoso com toda Entrou na fogueira e reagiu muito bem, viu, Guimarães? Não é o Rodrigo Lindoso que, embora seja um bom jogador, eu acho um bom jogador, ele tem um peso menor que o Dourado. Não é o Johnny, que ainda é um menino, é o Rodrigo Dourado, sabe? Isso aí aumenta do o Inter, nível. né? Exato, isso aumenta. É que a gente esquece, a braçadeira de capitão o ano passado não era do D'Alessandro, ela era do Rodrigo Dourado. E independente de instabilidades que o Rodrigo Dourado teve, ele, por exemplo, é um cara que quando entra no time em 2015, ele toma conta, tá? Independente de leituras exageradas que fizeram a respeito do Rodrigo Dourado, e muito exageradas, não tem como dizer que ele não é um jogador de bom nível. Isso aí aumenta. Isso aí faz com que se tenha uma consistência positiva no time. E é o que acontece com o Maicon. Eu tenho certeza que o Matheus Henrique, o Matheus Henrique continua com essa mania de chamar a pressão pra dizer que consegue se livrar. A gente já sabe. Ele dominou a bola com o braço, hein? Primeiro gol. Dominou a bola com o braço, é verdade. Dominou a bola com o braço. Independente disso, mas a confiança do Matheus Henrique é nítida, que cresce quando o Maicon tá junto. Porque existe ali uma referência. Existe uma coisa, não sou eu a referência. Eu ainda sou jovem para ser referência. Tem um cara que é a referência, que talvez seja a referência pessoal do Matheus Henrique. Isso conta. O Jeromel também aumenta, tá? Mas o Paulo Miranda, o David Braz seguraram a bronca há algum tempo. Não, aumenta de um nível assim, absurdo. Absurdo. É aquela coisa do perdi a bola, não, peraí, tem o meu cara lá atrás para segurar. É diferente. É muito nítido isso em futebol. Muito. Quando tem o Maicon no meio-campo do Grêmio, o Jeromel e o Kahneman na defesa, ontem não tinha o Kahneman, mas tinha o Jeromel, é aquela sensação assim. Vamos pegar o Matheus Henrique, tá? Que tem muito futebol, mas que, enfim, tem uma dificuldade para ser o protagonista. O Matheus Henrique, ele está sendo no Grêmio um excelente coadjuvante. Ele até foi levado para a seleção brasileira no passado, para mim, injustamente, ele não tinha bola para aquilo, mas enfim, ele como protagonista tem alguma dificuldade, mas como coadjuvante, ele cresce demais. É aquela coisa, não, só um pouquinho, o homem tá ali. Quem é o homem? É o Maicon no meio campo. Lá atrás é o Jeromel e é o Kahneman. É diferente, muda o jeito de lidar. E não tem a ver com experiência, no caso deles até sim, mas tem a ver com futebol. Tu tem atrás zagueiros que estão entre os melhores da América do Sul, um volante espetacular que esteve na lista, aquela de suplentes para a Copa do Mundo. Muda o patamar, é diferente. Aliás, um parênteses rápido de um tweet que eu li ontem, pena que eu não lembro de quem para dar o crédito, mas, enfim, se estiver nos ouvindo, cobra o crédito que eu passo depois do meio-dia sem problema. O Rodrigo Caio tem 2 grandes temporadas no futebol brasileiro e virou titular da seleção brasileira. Jeromel joga muito mais que o Rodrigo Caio há 5 anos e não é titular da seleção brasileira. Talvez tenha a ver com a idade do Rodrigo, eu já também me perguntei sobre isso. Não encontrei uma explicação técnica. O Jeromel tem sido mais zagueiro aqui que o Rodrigo e que muitos outros. Mas a idade do Jeromel... Aqui na China, na Tanzânia, em tudo que é lugar. O Jeromel é melhor que o Rodrigo Caio. Porque que idade terá o Jeromel na Copa de 22? Talvez seja essa. Eu entendo o teu argumento, mas o Jeromel foi para a última Copa, por exemplo. Na verdade, eu só me questiono se não seria isso. Eu não tenho certeza. Que idade terá o Thiago Silva em 22? Pois é. Eu acho que eles são equivalentes na idade até. Não, o Thiago Silva é mais velho. Thiago Silva é mais velho ainda. O Thiago Silva é mais velho. Bom, meio-dia, vai bater o sinal. Posso rapidinho mandar um abraço?
Nós vamos continuar no ar. Só, não, tranquilo. É que nós fazemos a transição eu pro quero horário agora, político. só enquanto não. Hoje é 15 de outubro, parabéns, dona Luzia, minha mãe, professor estadual aposentado. Hoje é dia do professor, dos professores. Então, dona Luzia, parabéns. Eu vou te ligar depois, espero que a senhora atenda. Pelo seu dia, que com esse salário baixo e numa categoria que hoje está tão desprestigiada, mas que com esse salário a senhora criou Horário 4 político. filhos. Segue falando? Nós continuamos com o debate agora no aplicativo da Rádio Guaíba, também no Facebook. E você. Eu tô voltando de férias, eu tenho que me adaptar a essas eu coisas vi, de não. férias, hein? Não, eu O que a gente está? O que a gente está agora? na dona Luzia. Agora nós, onde agora? nós estamos Só nos aplicativos e no no Facebook site. e no aplicativo. Então depois um abraço, então, e depois a gente manda outro abraço pra minha mãe, não tem problema, ela gosta. É, isso aí. Para ela e para todos os professores, a lembrança do Cristiano é oportuníssima. Nós temos, todos nós, de alguma maneira, nós passamos na mão de um professor, de uma professora, em algum momento. Foram os nossos segundos pais. Mas ninguém lembra o nome da primeira professora. Tu lembra o nome da tua lembro, primeira Denise. professora? Eu lembro. Claro. Denise, Claro que eu Claro. lembro. É a única coisa que a gente nunca esquece. Professora Silvia, primeira série do Colégio Rainha do Brasil. Eu lembro o nome de todos os professores que eu tive. Professora Euzenir Maronese Melo, na primeira série da Escola Municipal Padre Royce, interior de São Luís Gonzaga. Eu comecei a estudar em março de 1990. Eu me lembro até do Jardim. Cara, todo mundo lembra da estudei- primeira eu série. estudei Teve do Jardim Eu também. também lembro do Jardim. É, Renata. Eu Professor. estudei em 5 colégios. Os últimos eu não lembro dos professores, mas das primeiras séries eu lembro de todos também. Eu lembro, na época do colégio, tirando o segundo grau, que aí já é uma outra fase, mas do primeiro grau eu lembro de todos. Segundo grau, a gente matava a aula, né? Não façam isso em casa. Matava a aula pra jogar bola. Resultado, não virei jogador e fiquei burro. Eu acho que lembro. Não seja assim. Eu lembro de quase todos do primeiro grau, ao menos até a sexta série, que eram menos Como professores. vocês são velhos, cara, ensino fundamental. Segundo grau, a grande maioria, a grande maioria. Eu não lembro claro, dos meus professores, a maioria já bateu a caçuleta, né? Tá com 70 e poucos. Imagina o teu professor. A maioria já dançou, mas eu encontrei agora há uns 3 meses na Rua da Praia a professora Isolde Agnes. Foi uma das primeiras professoras que eu tive, tá velhinha, tava com uma bengalinha ali, beleza, caminhando, mas tá viva ainda. Essa aí agora. Qual o nome dela? Isolde Agnes. Ah, não, mas com esse nome ela não poderia ser jovem, né? Não, eu não imagino uma menina de 14 anos, Isolde Agnes. Não, Isolde Agnes, e ela deve ter uns 90 por aí, mais ou menos, 95. Eu fiz. Tá jovem. Andando de bengalinha com uma pessoa amparando ela. Eu fiz a primeira série lá bem perto da escola do Magno. A escola lá era escola municipal Rincão dos Pires. Ali bem perto do Rolador, onde a gente morava lá no interior. O Cristiano Silva conhece, inclusive, por lá. Eu conheço o Passo do Quaresma. Passo do Quaresma. Então, vamos retomar o parabéns debate, às mas com parabéns. mamães. O nome da minha primeira professora no Jardim de Infância foi Raquel. O primeiro ano foi a Sônia. Depois, na terceira série, eu rodei com a Vânia. Eu era um vagabundo, cara. A verdade é essa. Vou começar na terceira série. Eu era um vagabundo pleno. Eu saía do colégio e ia jogar botão, cara. E jogava bolinha de gude. E, cara, foi um horror. Eu não sei, eu sou o cara que tinha tudo pra dar errado e deu certo. Quando eu estudava no Quem é que não Maurício rodou Sirotsky, aí, que é aqui pertinho, eu matava aula para jogar bola no horário e boia. E uma vez matando aula, eu cruzei com a minha tia na parada do ônibus. Eu menti pra ela que o professor não foi, aquela coisa toda. Meu Deus. Ah, deste uma tochada na tia, Cristiano. Eu rodei no primeiro. Eu rodei no segundo ano primário. Agora eu pergunto, quem é de vocês que não rodou? Eu nunca rodei. Olha, eu vou ficar constrangido em dizer. Eu nunca fiquei em recuperação, cara. Cara, eu vou te falar o seguinte, olha, eu tava conversando com a Dani, minha esposa, e as crianças, e falando, a Antônia perguntando, já ficou em recuperação, pai? Eu já fiquei, filha. Eu já rodei. E tu, mãe? Aí a Dani diz assim, eu nunca fiquei em recuperação. Eu disse, olha, o exemplo que vocês têm que seguir é a mãe de vocês. Não sigam o meu exemplo. Mas eu vou contar uma aqui que é inacreditável. Eu estudava no Maurício Sirotsky, aqui pertinho de casa, colégio Maurício Sirotsky Sobrinho.
rodei em matemática, tá? Que é depois eu aprendi a gostar. E aí fui para outro colégio que não existe mais, faliu, o Colégio Vera Cruz, que era ali perto do Grêmio Náutico União, na João Albino. Para fazer dependência. Fui pro ano seguinte para fazer dependência. A professora que me rodou em matemática, quer dizer, quem rodou fui eu, mas a professora de matemática, quando eu fui reprovado nesse colégio aqui perto, a professora Helena, eu cheguei no Vera Cruz no ano seguinte, adivinha quem era a professora de matemática que o colégio recém tinha contratado? Era a mesma. Oi, Cristiano. Ela me rodou num colégio e me deu aula na dependência no colégio seguinte. Isso eu nunca tinha visto. Olha, cara, eu vou te falar o seguinte, eu rodei tanto na minha vida que eu fiz supletivo do primeiro grau, supletivo do segundo grau, eu só não fiz supletivo do jardim da infância. Porque acho que não tinha na época. Que não tinha? Que horror. Eu te digo, Nós cara. estamos falando de... Tinha tudo pra ter dado errado. Tudo pra ter dado errado. Eu rodei 5 vezes no vestibular da URGS. Tinha uma época da minha desisti, vida... digo, não vou passar aqui, os caras não me querem. Tinha uma época da minha Não é que vida eles não te querem, tu não tinha a capacidade pra ter lá no meio, Zé. que eu era não, rebelde. não bota na culpa dos outros eu aí. fui pra PUC. Tinha uma época na vida que eu era rebelde, aquela pré-adolescência, aquela coisa. Eu era de torcida organizada, os caras cheiravam cocaína na minha frente, fumavam maconha. E eu pensava assim, cheiro ou não cheiro? Aí eu lembrava do meu pai, ô guri, se tu fizer alguma coisa errada, tu vai entrar pro laço. Eu disse, não vou. Aí eu parei. Aí eu deixei, olha, eu tô indo pra 18 anos, tem quartel, tem que dar um rumo na minha vida, que isso aqui não vai, isso aqui não é rumo. Foi que aí eu comecei a me aprumar. Mas era pra ter dado errado, Zéldo. Eu rodei. Por enquanto tá dando certo. Eu rodei, mas eu acho muito bonito, porque o meu pessoal e a regra hoje é um pouco essa, a gurizada, não só eles vão bem, como quando a nota não é 10, 9, eles fazem de novo para alcançar a nota mais alta, porque tem alguns benefícios lá na URGS, o Carlos sabe isso, ele fez um mestrado lá, tem os benefícios para depois fazer a sequência fazer o doutorado, fazer o mestrado. Eu rodei no vestibular da URGS, no colégio não, mas no vestibular da URGS eu, pra graduação, rodei. Não passei, na verdade, não atingi o mínimo em química. Tinha um mínimo e eu me dei mal em química. A nota de corte. É a nota de corte. Meu irmão tá dizendo que não era Rincão dos Pires onde eu estudei, nem isso eu lembrava, Rincão dos Melo, a escola. Mas tem isso, enfim, eu sempre fui meio CDF, né? Sim. Continuo não, sendo. e cabeça dilatada, né, Carlão? Porque não é o nosso caso. Tu tem... Não, é o teu... que é uma cabeça dilatada? Não me inclui nisso aí, Zé. Não, é o teu o teu aí, dá uma segurada aí. O que é uma cabeça dilatada? Eu tenho um QI alto. O cara que tem capacidade, tem memória, assimila fácil, pega rápido. Mas isso é uma coisa muito preconceituosa, a gente achar que só a qualidade da universidade é que define qualquer tipo de pessoa. Isso é um erro. Porque às vezes um pedreiro é muito aquele que não sabe nem escrever e lá em casa já foi um exemplo não foi assim, alfabetizado por falta de oportunidade. Exato, mas, muito mais inteligente do que as QI pessoas que outra têm. coisa também. Quando tu 15 mil chega pro diplomas. chefe e diz assim, tu tem uma cabeça dilatada, e eu não entendo, aí tu, não, porque tem, tu tá querendo escalinha final de semana, alguma coisa assim, não? Essa puxada de saco, eu já vi fora do ar, ali encostado no Carlos, olha aqui, nós temos umas brigas duras, porque nós temos visões de mundo completamente diferentes, às vezes a gente se agride sinceramente, e eu fico triste, eu acho que ele também fica triste, mas eu gosto dele, eu tenho admiração por ele, ele é um cara culto. Cabeça dilatada. E ele tem uma cabeção. A tua também, o Cristiano também tá bancando de humilde, mas ele, ouve o comentário do Cristiano pra tu ver. Mas já percebeu que a tua cabeça é bem dilatada também? Uma vez eu vi aquele rapaz, mas quem é esse cara novo? Eu não conheço essa voz. Eu tava chegando no Timaço lá, eu digo, o Ribeirinho, olha o comentarista lá da Rádio do Clássico, olha o cara. Ele é fera também. Aí te passaram a perna e pegaram o primeiro dia. Eu acho que o Cebinho foi lá e contratou ele mais rápido, mas enfim, vamos voltar. Eu sei que rolou uma proposta lá, ele não vai falar, mas rolou uma proposta do Timaço. Do Timaço, e não era... Posso falar uma vez, o Guimarães me convidou pra ir pra lá. Era um salário mínimo. Eu tava lá e me convidou. Era um salário mínimo e um saquinho de vale transporte. Não, era menos que o salário mínimo, era um estágio, era triste a coisa. Olha, a gente vai voltar pro futebol, só quero deixar uma palavra aqui de solidariedade minha, imagino que seja de toda a nossa equipe, ao concorrente, ao Chicão Tofani. Não é concorrente, é o colega. Colega, né? Concorrente porque trabalha numa outra emissora, mas que acima de tudo é nosso colega de meio e que está internado no Centro de Tratamento Intensivo, na CTI, com a Covid-19. Nós passamos por isso, a gente sabe o que é dolorido para quem está sofrendo e para a família que fica na incerteza se vai ver de volta em casa o seu familiar ou não. Então, todo o nosso apoio à família, o nosso sentimento de solidariedade aos familiares do Chicão, aos companheiros dele lá
da Rádio Pampa, da Rádio Grenal, da Rede Pampa, da TV Pampa. É muito E aliás, duro também isso. uma plena recuperação a todos os colegas também que estão acometidos pela Covid-19, inclusive Magda Beatriz, fica aqui o nosso tem vários desejo lá, de né? plena recuperação para ela e todos os colegas também que confirmaram a doença. A gente espera que seja algo que passe rápido, que todo mundo se recupere bem, sem sequelas. Magna foi minha colega na extinta TV Guaíba. Apresentava Querida. o noticiário da TV Uma Guaíba. amiga muito próxima, um ser humano Teve muito um surto lá, né? bacana. Tu Foram foi. vários casos. Tu foi da TV Guaíba naquela época. Daquele. Aquele vídeo, né? daquele paletó que não era paletó, como é que chama? Aquele com a sombreira e tal. Agora é o paletó do Didi Mocó, né? Didi Mocó. Olha aqui, ó. Não importa que era do Didi Mocó, eu tava lá fazendo história. Não, mas é isso aí, só conta história É quem isso tem aí, história é pra isso contar, aí, é isso aí mesmo. Ô Magno, como é que era mesmo? Neste momento, os votos dos candidatos da Aliança pelo Rio Grande, PDS, PFL e PL. Terminou o horário político, Magno. Da região de Santa Rosa também está por ali. Estamos vendo agora Adilson Mota, deputado de São Luís Gonzaga, está se elegendo pelo PDS com 50.612 votos. Vamos agora aos números do Partido dos Trabalhadores. A eleição de Raul Ponte a deputado estadual. Voltamos, terminou o horário político, nós estamos agora no AM 720, no FM 101,3, com o debate do ganhão do jogo pela Guaíba. Permita falar do Internacional, vai virar chave pro Inter agora? Sim, claro, Antes, claro. posso só trazer algumas participações aqui do pessoal que Deve. pede passagem, comemorando principalmente o retorno de Cristiano Silva, dizendo muito que agora obrigado. voltam as informações Vai ver bombásticas. no Facebook aí, né? Isso. Nós estamos com quase 500 pessoas no Facebook nos É assistindo. a minha isso volta, muito né? legal. Olha, poxa vida, volta Cristiano Silva. Ah, tá, para. Baixa o Mas ele é só elogio, tá? Porrada não. Tu viu só como é bom não falar de seleção brasileira? As pessoas ficam todas ouvindo. A Nath Oliveira coloca obrigado, Cristiano Silva, pelo abraço Dia dos Professores. Sou Ah, professora de com nada. muito orgulho. Minha primeira professora foi a Maria Cleia. Pô. Então, um abraço pra ela. O Luciano falava que gostaria de ver uma frente com Galhardo, Yuri Alberto e o Guerreiro, mas vai ter que esperar por causa da lesão. O Brumel também Uma coloca. frente com o Galhardo e o Alberto Guerreiro, quem é que marca nisso aí? Parabéns aos professores, coloca aqui também. Aqui o pessoal falando ainda do Grêmio fala que fica triste por não ter um técnico que sabe escalar com qualidade. Aqui o pessoal mandando aqui o Sadi Antônio, o Jorge Lima, o Aldeci Dutra. Fala que o Elvio Araújo coloca também que a questão do Botafogo não ser o melhor dos adversários. Se fossem vitórias do Internacional, eles falariam da baixa qualidade dos adversários, achando que a gente tende um pouco pro Grêmio. O Gilmar Dornelles coloca não dá para ter um parâmetro do jogo do Grêmio, pois o Botafogo não demonstrou reação nenhuma. O Grêmio é um time que tem jogos que joga bem e outras não. Só se pode fazer uma análise quando jogar com um time mais forte. Mas todos os times têm jogos que jogam bem, outros que jogam mal. Esse Botafogo vinha de 3 sequências positivas, 3 jogos positivos e ganhou do Atlético Mineiro, que é o líder. Não, e esse lance de parâmetro, olha só, tudo é parâmetro, tudo. Me desculpem, mas no Campeonato Brasileiro de 20 times, em que tu tem 19 adversários, tudo é parâmetro. Não é, ok, eu sei que se o Grêmio ganhar do Atlético Mineiro, por exemplo, da vida, e fizer uma boa atuação, é óbvio que o elogio vai ser maior, é óbvio que as coisas vão ser mais vai ter um impacto maior, só que tudo é parâmetro. Mas porque é o seguinte, o Botafogo, eu vi ontem Inter Sport, até me surpreendeu aquela reação que o Sport teve, tá? O Botafogo não é pior que o Sport Recife, e o Grêmio perdeu pro Sport em casa. Mas O Botafogo ganhou do Sport. O Botafogo ganhou do Sport. na Ilha do Retiro. E o Grêmio perde agora, uma rodada atrás. E o Grêmio perde do Sport em casa e ganha do Botafogo em casa por 3-1. É parâmetro, sim. Porque é o seguinte, tu não vai encontrar uma qualidade, exceto em Flamengo, Atlético Mineiro, e se um treinador conseguir fazer o Palmeiras jogar, ok, Inter, porque é rival, tu não vai achar parâmetro nos outros muito superior ao parâmetro do Botafogo. Eu queria falar do jogo do Inter, porque o Internacional, eu não sei onde vai dar, tá? Não sei o que vai acontecer no final, não tenho bola de cristal, sinceramente eu não sei. Mas o Inter hoje tem a pontuação do primeiro, tem um jogo a mais? Tem. Papito ajudou, o Inter estava líder em algum momento da rodada. O Papito tá fazendo dele no Fluminense, e eu vou dizer, tá surpreendendo, hein? Tá surpreendendo. Mas o Internacional tem a pontuação do primeiro, até ontem tinha defesa menos vazada, porque tomou 3 gols, parece que agora é a segunda defesa menos vazada, e tem o artilheiro do campeonato, que não é o Guerreiro, e sim o Thiago Galhardo. E mesmo assim, e tá classificado, dá pra dizer que tá classificado na Libertadores para outra fase. E mesmo assim, o Internacional toma borrachada, a torcida vai lá protestar no CT e outras coisas. Sinceramente, é interessante isso.
Eu Mas repito, não sei aonde vai acabar. Mas é compreensível isso, Cristiano. É curioso, mas é compreensível. Como também é compreensível o caso do Grêmio, que o Grêmio tá lá classificado na Libertadores, não sei o que, tal, e tá mal no Brasileiro. O Inter tem uma situação que é particular, que é compreensível para quem é daqui da aldeia. O Cudê, que é um grande treinador, que é um treinador que tem renome, que tem bons trabalhos e que não faz um mau trabalho no Inter, ele chegou e ele se deparou com o maior ídolo do outro lado, que é o Renato no Grêmio, e ele não conseguiu ganhar do Renato. Isso gera um sentimento de revolta no torcedor do Inter. Cara, eu vou te falar o seguinte... Mas não pode ser só isso, né, Zé? Tu tem que pegar a campanha do Inter. Não pode ser só isso. O trabalho do Cudê é bem feito, gente. Mas é claro. O trabalho do Cudê é bem feito. Mas não foi nem pra final do Gauchão, o torcedor não perdoa isso. Eu sei disso. Zé. Dizer que o trabalho do Cudê é bem feito não quer dizer que é perfeito. Eu acho que ele tem muitos erros. Não ganhar do Grêmio, por exemplo, é claro que pesa contra. Opa, como é que não vai pesar? É claro que pesa. Teve aí 6 jogos contra o rival, não ganhou nenhum. Foi fazer 1 gol de pênalti, quer dizer, gol de bola rolando não fez. É claro que pesa. Ficar insistindo lá com aquelas paixonites, aqueles mustos da vida, é claro que isso pesa contra. Mas vem cá, o Inter tá num patamar hoje no Campeonato Brasileiro, num pelotão à frente, com Flamengo e Atlético Mineiro. O grupo do Inter é inferior ao grupo desses dois. O Inter tem menos grupo que o Palmeiras e tá bem na frente do Palmeiras. Vamos lá, sem sair da aldeia. O Inter tem menos grupo que o Grêmio e tá bem na frente do Grêmio no Campeonato Brasileiro. Então o trabalho é bem feito. O trabalho não é ruim, não. O trabalho tem coisas positivas e coisas negativas. Mas quando coloca tudo na balança, tu vai ver qual é o resultado. Opa, o Inter é um time hoje que é bem treinado. A gente pode gostar ou não de como o Inter joga às vezes. Eu tenho algumas ressalvas em vários pontos. Mas a gente olha o Inter em campo, vê um esquema tático bem definido, vê as funções bem definidas, cada jogador sabe o que tem que fazer. O Patrick disse isso. A gente sabe o que tem que fazer. Bom, às vezes nós não estamos conseguindo, mas a gente sabe, o Cudê é claro a explicar o que nós temos que fazer. Olha, o Inter é um time bem treinado. Eu escutei alguns deboches na declaração que o Lomba deu. Aqui no Inter o atacante defende e a defesa ataca. Meio que deram uma debochada do Lomba, mas eu acho que isso aí não é o futebol moderno, todo mundo tem que ter, marcar e vir e tudo mais. Eu não tô dizendo que aqui debocharam, tá, o Guimarães? Não, dizendo tranquilo. O que eu tô dizendo é que nessas mídias, que de férias eu me dei o luxo de dar uma navegada pelas mídias sociais. Mas a vida é isso no futebol. Todo mundo tem participação em todas as coisas, cara. Eu concordo, mas aí é que tá. Quem é o melhor jogador do Inter? Galhardo, né? É o Galhardo, certo? Não. Quem botou o Galhardo no ataque foi o Cudê. Exato. E eu vou te dizer, foi trazido como um meia. Eu vou te dizer outra. O Internacional, a última vitória, a última derrota do Sport Recife, quando tomou 5 gols na Ilha do Retiro, foi em 2007. O Sport não tomava 5 gols na Ilha desde 2007. Sabe quem é que ganhou de 5 do Sport na Ilha em 2007? O Inter. O Inter não foi? Foi o Inter. 5-1. E ontem ganhou de 5-3. E eu acho que tomou aqueles gols ali, até porque deu uma relaxada. Meteu uma diferençazinha e aí relaxou a defesa. Não pode relaxar, Cristiano, a verdade é essa. É o seguinte, o Campeonato Brasileiro, para mim, ele está tão interessante pelo seguinte: na ponta de cima da tabela, há um grupo que nenhum time se distanciou dos demais, aquele que chega a 11 pontos na frente a 12, aí os outros começam a pensar só na Libertadores, na Sul-Americana, na Copa do Brasil. Há uma junção de jogadores, são 4, 5 times na frente ali, nenhum se distanciou, isso aí dá uma mais qualidade, dá mais vontade. Mas olha só. Mas eu vou te dizer, o pelotão do Inter, se distanciou. O pelotão do Inter abriu 5 pontos pro quarto colocado. Se pegar aquele trio ali, Flamengo, Atlético Mineiro e Inter, eles abriram 5 de vantagem pro São Paulo. Mas tem algo interessante, tá? Vamos pegar aqui. O São Paulo tem 2 jogos a menos, tem 26. O Flamengo tem 1 jogo a menos, joga hoje, né? O Flamengo, inclusive, emparelha a tabela hoje. Joga hoje, contra o Red Bull Bragantino. E o Atlético Mineiro também tem 1 jogo a menos. Então vamos dizer que todo mundo ganha e o Inter cai pra quarto. Cai pra quarto. Ainda assim tá no bolo. Ainda assim tá no bolo. Eu já acho, Orestes, que já tem um distanciamento, sim. Já tá porque o turno vai virar daqui a 2 rodadas, não é? Vai virar daqui a 2 rodadas. Sim, ontem foi a 16ª. Então, isso aí. Eu já acho que já tá querendo desgarrar uma tropa.
do bloco intermediário. Isso não significa dizer que o pessoal do bloco intermediário não possa emendar 3, 4 vitórias e encostar. Pode acontecer e quem tem lá em cima cair, inclusive Flamengo, Atlético Mineiro. Mas só se mudar o panorama, né? Porque esses times do bloco intermediário, eles não emendaram 3, 4 vitórias até agora, e um turno inteiro já foi, né? O que eu acho é o seguinte, tá? Eu não sei se essa tendência vai se aplicar. Posso estar enganado. Posso estar muito enganado. Isso é um exercício, né? Eu não sei se isso vai se aplicar esse ano. Eu acho que esse ano a gente vai ter um campeão com aproveitamento baixo e um primeiro rebaixado com aproveitamento alto. O melhor rebaixado com aproveitamento alto. Eu acho que esse bolo ele vai ser. É um perde-ganha, cara. É um perde-ganha danado, porque é o seguinte, ó. O Corinthians. O Botafogo, por exemplo. O Botafogo foi um exemplo disso. Ele era a lanterna e 2 vitórias ele já pulou pra 14º. Sabe? Tem essas coisas nesse campeonato. O Sport, ele tava lá em 7º, chegou a ficar em 7º e já tá caindo. Então eu acho que tem um perde-ganha muito, muito forte nesse bloco intermediário. Talvez quem se desgarre seja, de fato, mas o Guimarães, Atlético, Flamengo e Inter. Eu vou dizer o seguinte, eu acho que não tem muito perde-ganha, tem muito empate. E o que tá fazendo a diferença é a quantidade de empates. Também, verdade. Para mim, a diferença do que colocava o Inter abaixo de Atlético Mineiro e Flamengo, e acho que ainda coloca, o Flamengo é o terceiro, mas, enfim, deve ganhar do Bragantino hoje, eu suponho, é que o Inter não tem, assim, na comparação com esses dois, desempenho. O Atlético Mineiro tem os jogos ruins e volta e meia no campeonato, isso acontece, normal. Mas o Atlético Mineiro tinha grandes atuações. Se pegar as 10 vitórias do Atlético no campeonato, pelo menos umas 4 foram com grandes atuações. O Flamengo também. O Flamengo teve grandes atuações. O Inter teve um grande jogo que foi contra o Santos. Aquele 2-0 lá no começo que podia ter sido 4-0 sem nenhum problema. Mas o Inter não vinha conseguindo. Pegar os últimos jogos do Inter, contra o Red Bull Bragantino, ele abriu 2-0 cedo e depois foi administrar. Não correu riscos, mas administrou. Contra o Atlético Paranaense, o Inter ganhou 2-1, mas não fosse o Lomba fazer aquela defesa fantástica no final, teria cedido o empate. Então, faltava o Inter aquele jogo, assim, aquela grande atuação para o torcedor olhar e ficar confiante com o time. Ontem, contra o Sport, eu acho que em tese, que em partes foi isso. Teve muitos problemas defensivos, o Cuesta muito mal, ruim o jogo do Cuesta, o Rodinei com imensas dificuldades, mas do meio para frente, poxa, o Inter fez gol de tudo que é jeito, gente. O Zé Aldo falava do repertório do Grêmio na primeira meia hora, o Inter fez seu primeiro gol, aquele golaço do Patrick, ele deixa o cara sentado, um gol de tabelamento e infiltração, o segundo gol com base em cruzamento, o terceiro gol escanteio, bola parada, jogada ensaiada, o quarto gol com a casquinha do Galhardo, o quinto gol em contra-ataque, que o Edenilson atravessa o campo, faz uma bela jogada e cruza e dá o passe para o Yuri Alberto. Teve repertório. Então o Inter apresentou ontem umas novas cartas, apresentou novas armas para essa disputa do título do Campeonato Brasileiro. Eu achei, no começo do jogo, achei um pouco lento. E eu achei que o Inter estava alçando muito a bola para a área. Mas tomando a iniciativa. Sim, sim. Tomando a iniciativa, mas é um joguinho lento, sabe? E começa a alçar a bola para a área. Eu disse, vem cá, cara. Os caras têm um zagueiro que é o Maidana, tem 2 metros de altura, não vai ganhar a bola aérea. Não vai ganhar. Aí o Patrick, e eu gosto do Patrick, já disse várias vezes, eu gosto do Patrick, foi lá na força dele, Patrick na explosão. É muito bom jogador. E conseguiu fazer 1-0. Aí depois o zagueiro, aquele Adrielson, né? Aqui o nome dele. Que horror aquele zagueiro, hein? Aquele zagueiro teve nos planos do Inter, ainda bem que não foi contratado. Eu lembro. Ele e a cara de apavorado? Ele é jovem, estava acabando o contrato e o Inter parecia que queria e tal, e acabou não vindo. Aí ele ajudou o Abel Hernandes, fez um gol contra. Ali desandou a maionese. Só que tem o seguinte, tu não pode tomar gol de um cara baixinho que nem Marquinhos livre na área. Ali foi patético. Ali o Cuesta bateu no moledo e caiu no chão, lance de trapalhões. Isso aí não pode, eu acho que o Cudê vai corrigir. O Cudê, enfim. O Rodinei foi bem? Não gostei. Não, um horror. Eu acho que uma tristeza. Volta o Heitor agora para direita. O Yuri Alberto foi bem, o Yuri Alberto. Muito bem. O Yuri Alberto, mesmo com poucos minutos, o Eurico fez o cálculo ontem, o Yuri Alberto ao todo, ele tem 45 minutos como jogador do Inter. Ele tem 7 minutos lá contra o Fluminense antes da lesão, e aí tem alguns minutos contra o Atlético Paranaense, enfim, quase meia hora. Ontem dá 45 no total. Ele é de outra turma. O Yuri Alberto, ele é de outra turma. E aí
Aí tem o seguinte, o Inter pagou parece que 10 milhões de reais pelo Yuri Alberto, né? Vai perder pra uma seleção inútil agora. Não, vai perder. Mas daí quando foi contratado, eu vi muita gente criticando também. Que não, aqui na Guaíba não. Mais uma vez eu tava zapeando por aí. Pô, cara, 10 milhões, o guri tem 19 anos, tem um valor de mercado para crescer interessante. Eu tenho que criticar o Grêmio, pagou 10 milhões pelo Diogo Barbosa, que é um lateral meia boca. Mas tá negociando 3 milhões pelo Orihuela? 3 milhões de euros? Tá comprando o Orejuela? Tá mas 3 milhões de euros dá quase 20 de reais, gente. Tá negociando para baixar, né? Ou seria dólar, né? Igual, não, eu não sei, eu tô falando de negociações, tá? Não, sim, ele tá negociando pro Cruzeiro baixar o valor. Não, acho que vai baixar. O Cruzeiro, coitado, tá numa pinda Tem que riba baixar. desgraçada, né? O Cruzeiro, dá troco de pinga, ele pega. O problema... A jogar por esses 45 minutos que a gente viu em 3 jogos do Yuri Alberto, ele vai jogar mais do que vem jogando Galhardo. Essa é a percepção que tive. Ele vai agora para jogar contra um amistoso contra o Sub-20 do Corinthians, uma coisa assim, do Ituano. Não, e contra o Ituano, o time que era do Juninho Paulista. Exato. Pode tirar o cara do Internacional para fazer isso aí, ainda que fosse uma competição, fosse amistosos oficiais, beleza, aí se entende. Agora, para fazer jogo, treino contra o Ituano, não, né? São 12h25. Mas o Inter não pode pedir a dispensa dele ou não? Pode, mas fiquei com a impressão de que não vai acontecer. Ouvindo as entrevistas ontem do Alexandre Barcelos e do Eduardo Cudê, Cudê disse que entende o desejo de jogador da seleção brasileira. Pelo que ouvi das entrevistas, fiquei com a impressão de que o Inter não vai pedir a liberação. Não vai pedir porque dá uma valorizada também. Também tem isso. Eu vou te dizer uma coisa, eu acho uma lenda essa história de que dá valorizada na seleção sub-20. Eu acho que daria valorizada se fosse, como o Magno disse, para jogar um sul-americano, um mundial. Agora, tu vai reunir a seleção para jogar 2 partidas que, acho eu, nem serão televisionadas. 2 jogos treinos, mas nem número na camiseta. Um joguinho treino contra o sub-20 do Corinthians e um joguinho treino contra o Ituano, clube de empresário. Eu não acho que foi valorizável, francamente. Uma pergunta para vocês. Se machucar, hein? Tu vai chamar o break? Nós temos intervalo 12h30, eu quero atender mais alguns ouvintes, mas uma pergunta. A partir da posição do Inter, que vem sendo sustentada já há várias rodadas, vai para a 17ª agora. E o Inter sempre se mantendo na ponta, brigando, ou líder ou vice-líder. O Inter tá na briga pelo título? Olha, o Inter tem eu vou te falar o seguinte, eu não sei, tá? Eu só sei que essa campanha do Inter tá causando arrepios na oposição para a eleição. Eles só estão, não todos, tá? Não todos. Escuta. Não borrifa, escuta. Eles só estão esperando um deslize para cair na tabela e lançar os candidatos. Olha, viu só que absurdo. O Inter tá ganhando, os caras estão quietos. Não dá. Aí a reunião, não dá pra lançar, os caras estão ganhando, segura, não dá, porque agora é fria. Sim, mas metade da oposição era da situação até uma semana atrás. Então os caras estão assim, não dá, segura que os caras estão ganhando. Espera, contra o Vasco se tropeçar, a gente semana que vem dá uma bambuzada. E as correntes que estão negociando apoios devem ficar na dúvida, né? Não, eles não, agora estão tudo quieto, eles são, melhor em campo. Eles vão dar uma tropeçada, eles vão tomar uma bambuzada e nós vamos pra cima. Aliás, o doutor Ginter assumiu como candidato, pelo que soube, porque o Giovani tem um problema de coluna. Giovani não vai pegar, muito. Não tem problema. O Giovani tá muito bem de saúde, Giovani Luigi. Giovani Luigi, com todo respeito, não tem que pegar o Internacional. O Giovani Luigi, quando estava na presidência, no caso, quando estava na presidência do Inter, foi crucificado e foi traído por Vitório Pífero, por Pedro Afatato, por aquela correolinha do MP ali, da organização criminosa, segundo o MP, né? Segundo o MP, não sou eu, segundo o MP, investigações do MP, foi traído. Hoje todo mundo reconhece que o Giovani Luigi fez uma baita gestão, mas a torcida queria a cabeça do Giovani Luigi, né? Por quê? Por que queria a cabeça? Como? Destruiu o Beira-Rio. Este Beira-Rio de hoje só está erguido e da maneira como está graças a Giovani Luigi, o Inter ia tomar um pedal da Andrade Gutierrez, um pedal monstruoso. Vamos contar a história como ela é, dá tempo, eu não sei como é que tá, mas olha só, começa que o Vitório Pífero mandou destruir o estádio quando o Inter estava lá disputando o Mundial, sem
passou por cima do Giovanni Luiz, que ele queria. Não, o estádio de Copa não precisa de cobertura. Nos Estados Unidos, a Copa dos Estados Unidos não tinha. O Rose Bowl não tinha cobertura. Nós vamos fazer com a empresa ali de Rio Grande. Como se tu fosse fazer o banheiro da minha casa. Não é, cara, tu tá falando de um estádio pra Copa do Mundo, tu não tá construindo ou reformando o banheiro da minha casa. Que tu mete uma privada, uma pia, um chuveirinho ali e deu. Era assim que estava sendo tratado. Aí vem o Giovanni Luiz. Não, mas o banheiro da minha casa eu quero cobertura, viu? Não quero ficar sereno ali, viu? Vem o Giovanni Luiz, vem Andrade Gutierrez. Andrade Gutierrez, na metade, viu que ia perder dinheiro, ia dar Pirelli, ia vazar, ia deixar o Beira-Rio quebrado, sem terminar. O sócio do Inter não lembra. É bom refrescar a memória. Giovanni Luiz foi numa reunião lá com Andrade Gutierrez, no 25º andar do escritório lá em São Paulo, sei lá onde eu que era, e os caras da Andrade Gutierrez eram assim: olha, presidente, nós estamos largando porque não vai dar. A gente está vendo aqui, revendo o contrato, nós vamos ter prejuízo. Sabe o que o presidente Giovanni Luiz disse para os empresários da Andrade Gutierrez? Por gentileza, abra a janela ali que eu vou pular daqui, do 25º andar, que eu vou me matar. Porque se eu chegar em Porto Alegre com o Beira-Rio quebrado do jeito que tá e vocês abandonando a obra, eu vou me suicidar agora. Aí, nos bastidores, o presidente Giovanni Luiz conseguiu o contato com a presidenta Dilma Rousseff e aí seguiu o Beira-Rio como está. Hoje, o presidente Giovanni Luiz, que está conseguindo gozar de alto conceito com os torcedores pelo estádio Beira-Rio, tu acha que ele vai voltar para presidir o Internacional? Nesse ninho de cobra cascavel que tem ali no Conselho Deliberativo? Nessa coisa asquerosa que é a política do Internacional? Presidente Giovanni Luiz, eu gosto muito do senhor. Embora o senhor tenha me dado umas curvas na época que era presidente, quando eu lhe perguntava de contratação, mas eu entendo. Presidente Giovanni Luiz, não volte para o comando do Internacional, fique em casa com a sua família. Os caras queriam tirar a rodoviária da família do Giovanni Luiz. Não, nós vamos entrar no contra-licitação porque nós vamos tirar o Giovanni Luiz até da rodoviária. Esta curriola do MP, que tá, a curriola que foi investigada pelo MP e que está o processo lá como organização de quadrilha. Eles queriam tirar a rodoviária do Giovanni Luiz. Então, presidente, siga onde o senhor está. O senhor nunca vai ser esquecido. Se o Beira-Rio está como está hoje, é graças ao senhor. Não volta. É fria, presidente, é fria. É fria. Aí está a manifestação do Cristiano Silva. Eu me associo em parte, eu adoro o presidente Luiz. É um cidadão acima de tudo, uma figura elegante, respeitoso, educado, um colorado apaixonado que fez tudo para proteger a imagem da instituição ao tempo em que foi presidente. Eu tive essa informação que ele, sondado para assumir como candidato, a informação está correta. Ele está recuperando e graças a Deus já não está mais. Totalmente. O presidente, quando Giovanni Luiz era presidente, ele teve esse problema na coluna de tanta tensão. Ele não conseguia dobrar o pescoço, ele parecia o Robocop, virava o corpo todo. Ou teve um filme do Batman, que acho que a fantasia estava, que o Batman virava todo o corpo. Era o presidente Giovanni Luiz. Ele não conseguia virar o pescoço. Agora ele está bem de saúde, bem demais. E porque saiu dessa curriola. Sim. Saiu disso aí. Ele costurou nos bastidores do movimento Intergrande, ele, Fernando Carvalho, para que surgisse um candidato. Caso, como aconteceu, o Alexandre Chaves Barcelos não pôde concorrer. Uma figura simples. Aí surgiu o nome do Guinter Spode, né? Esse é o nome? É o desembargador Guinter. Desembargador. Por quê? Porque o movimento teve lá um bloco de traidores que lançaram lá o desembargador aqui no presidente do conselho, dentro do movimento Intergrande, os traíras lá lançaram, quebraram tudo. Enfim, a única coisa que eu defendo... Esse é o movimento da política, né, Cristiano? Eu não gosto de política. Eu acho que esta política aí, ela tem cheiro ruim. A única coisa que eu defendia, que não vai acontecer, que a eleição tinha que ser em fevereiro. Agora, velho, que se matem. Quero mais é que se lixem todo mundo. Todos os candidatos vão agora, porque eles não pensam no Inter. Eles não pensam no Internacional. Assim como tem eleição no Corinthians, ninguém está pensando no Corinthians agora. Estão pensando é no poder. Eleição que vai ter no Bahia, eles estão pensando é no poder. A diferença desses times que eu citei é que o Inter tá querendo se alçar alguma coisa. Tu diz que não gosta da política, mas quando tu fala da política, tu fala com empolgação. É porque, como o Inter tá querendo se alçar alguma coisa, que ninguém sabe o quê, a oposição agora fica amarrada. Não podemos lançar ainda, porque os caras estão ganhando, pera um pouquinho. Porque no Inter o pessoal pensa muito no seu movimento político, não no Esporte Clube Internacional. Parece que a bronca agora, bronca de momento, é a licitação que teve no Gigantinho.
que estão dizendo que ganhou a DC7. É do Dodge Sirena, não é? É DC7, é o Opus e DC7. A DC7 é do Isso. como é que é? Do Dodge Sirena, né? Exato. Que é empresário do Roberto Carlos, correto? Ele mesmo. Que tem como advogado aqui o escritório do Marcelo Medeiros, presidente do Inter, que é sócio da Campos Advocacia, não sei o que lá. Marco Antônio Campos. Então eles estão insinuando que, olha, beneficiaram alguém. Então vai lá, cara, pega o gigantinho. Mas a licitação tinha critérios, a melhor proposta foi a dos caras. Cara, eu não sei o conselho. Eles vão fazer um projeto bonito se lá. Se o conselho tá achando que tá ruim, que teve benefício, que vá lá e entre. Mas aponta as ilicitudes se houver. Exato, que aí aponte. anula, que aponte, tá ruim, beneficiou, então prova. Tá bem. Aí vem pra imprensa, olha, eu quero ver o jornalista. Eu tô falando, se teve benefício, que vai lá. Agora, sabe o que eu faria com o gigantinho? Com todo respeito, eu colocaria abaixo aquele elefante branco. Aquele elefante branco dá 200 mil de prejuízo. Não serve pra nada o gigantinho, não serve pra nada, a não ser tapar de quem vai sentido centro-bairro, a beleza que é o Beira-Rio. Põe abaixo, faz uma esplanada, praça, não faz nem estacionamento, nem hotel. Põe ali uma esplanada, praça pro pessoal se divertir final de semana. Põe abaixo, aquilo ali é um elefante branco. Agora vai surgir esse projeto? O projeto é grandioso, eles têm uma ideia de construir o prédio mais alto do estado. Vamos botar abaixo, gigantinho? Ali na estrutura. Só que ali já tá um tempão. Não é atrás? Na parte da garagem. O hotel é do outro lado. O hotel seria do outro lado. Põe abaixo o gigantinho, eu faz uma esplanada. Eu vou te pedir desculpa, é que já tá uns 7 minutos a Aline na linha. Desculpa, Aline. O Matheus do bairro Santana diz: eu encontrei o Luigi na rodoviária e fiz questão de agradecer pelo que ele fez pelo meu Inter. Obrigado, Matheus. Obrigado pelo recado. O Cristiano diz para não borrifarem a fala dele, mas ele tomou conta, que tá lá em São Cepé nos ouvindo o Serginho. Um abraço, Serginho. Não tomou conta nada. Tava com saudade do Cristiano com essas conversas dele, ele vem todo empolgado. Eu não gosto de política, e fala Olha, de política. Eu sou pago pra falar. O Luigi e a Dilma também. Não esqueçam da Dilma, diz o LG de Canoas. Sim, a presidente Dilma ajudou muito naquele processo. O LG não escutou o que eu falei. Importante essa colocação do Cristiano. Ontem, para aproveitar o ensejo, ouvi um candidato falando que ele é responsável também pelo Beira-Rio. Tem muito pai nesse filho. Tá dizendo o Bruno. Não sei quem é. Filho bonito todo mundo quer, né? Obrigado, Bruno. Obrigado pelo Quem é o pai do rebaixamento? Aí todo mundo pula. O Inter faz 5 gols. O Inter não faz 5 gols desde 2015. Aí o assunto é reforma do Beira-Rio. Reclama o Wagner Saraiva. Raspou o cabelinho, Wagner? Tá carequinha aqui na tua imagem do perfil. Bom, o Inter ganhou de 5, a gente já falou, mas podemos voltar a falar mais sobre a vitória colorada. Claro que vamos. Eu queria dar um recado aí. Eu queria mandar um abraço para as mulheres de um modo geral. Porque elas estão dominando o mundo, graças a Deus. Eu estava vendo ali a matéria da TV Record, da gasolina adulterada. Lembrei que de férias eu enchi o tanque do Opala com gasolina adulterada, olha, era uma falhação desgraçada. Aí eu tive que tirar a gasolina e botar outra. E tem uma operação da Polícia Civil e ali eu vi as mulheres, eram 5 mulheres e um policial sendo filmados ali. E elas subindo na carreta e tirando os galões. Olha, parabéns, eu acho muito bacana isso aí, eu gosto, a Ana tá aqui no debate, as mulheres, elas estão cada vez mais conquistando o seu lugar merecido no mercado de trabalho. Incomodou o Nando para trazer essa Ana aí, né? Essa Ana aí. Não, a Ana, eu fiz duas propostas, ela negou, mas aí ela vem, mas que bom que tá aqui. Passe, né? Que bom que tá aqui. Eu quero parabenizar e acho bacana isso aí. Eu tô falando sério, eu não tô de sacanagem, eu tô falando sério. Eu acho que cada vez mais as mulheres estão dominando e tem que dominar. São mais caprichosas, são mais atentas. E, enfim. Não sei se tem essa distinção, mas que tem que tratar com igualdade todo mundo. Sim, com igualdade também. No Inter, diziam que eu jogava com 3 volantes. Cudê chegou, botou 4 e disse que eram meias. Trocaram o nome até no site. Agora são todos meio-campistas. Teria reclamado o Odair Hellmann, num destaque que está lá no Fox Sports, na parte reclamou de forma invejosa e antiética o Odair Hellmann. Mas a defesa dele, que o que ele está dizendo é verdade, a injustiça é com ele, no caso daí, né, Cristiano? Não, pelo contrário, quem está sendo invejoso e antiético é ele. Primeiro que ele fazia o Inter jogar muito menos do que faz jogar o Eduardo Cudê esse ano. O trabalho do Cudê é muito melhor do que foi o trabalho do Odair, para começar por aí. Segundo que o Odair também enchia o time de volantes e colocava o time lá atrás. E todo mundo sabe que volante em termos de posição é uma coisa, em termos de função e execução é outra bem diferente. Inclusive, esse era o argumento que o próprio Odair usava,
Quer dizer, vale para ele, mas não vale para os outros. E outra, falar de um colega de profissão, assim como se o Cudê fosse o inimigo do Odair, o Eduardo Cudê está na frente do Odair na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro, tem um título nacional na sua carreira, coisa que o Odair não tem. Então, o Odair Hellmann, né? Mas menos. É verdade que no site mudaram todos os meio-campistas e tiraram a subdivisão de volantes, meias, essa coisa? Eu não sei, cara. Sinceramente, eu não dou bola porque o site coloca, eu dou bola porque eu vejo no campo. Agora eu vou dizer o seguinte. Mas se fizeram isso, o cara não tá dizendo em verdade. Eu vou dizer o seguinte, se eu sou o Palmeiras, eu pego o Odair do Fluminense para treinar. Sobre isso aí. Eu jamais, eu nem cogitaria. Eu pegaria. Sobre isso que tá dizendo o Odair. Pra jogar o mesmo futebol, mesmo é exagero. Aliás, o Palmeiras tem errado a mão nos técnicos vergonhosamente, né? Tem um grupo Palmeiras tinha que buscar rico, um grupo cheio de opções, aí de técnico vai atrás de Luxemburgo, de Filipão, de Mano Menezes e vai se atrasando, o né? Palmeiras tinha que buscar um técnico propositivo, não sei se era... Ou seja, o oposto do Daí. Exato, não sei se é... Mas tem que tirar umas bananinhas ali que eu acho que estão estragadas. Então, sim, mas... Pô, os caras pagam uma fortuna pra aquele grupo isso, ali, os caras não ganham nada, pô. E é por isso que também precisa chegar mas não tem técnico? Não, mas eu acho que tem jogador pra ser dispensado ali. Mas tu já pensou que um grupo não tem técnico nenhum que preste? Tem alguma coisa com o grupo? Mas daí se entende as Mas gestões que só pensam no ano e deixam depois o prejuízo. Isso aí é problema de gestão também. Eu acho que são duas coisas que não são excludentes, tá? Eu acho que o Palmeiras tinha que buscar um treinador mais propositivo, que desse, olha só, mais uma vez, atenção para quem resolve de fato no Palmeiras, e quem eu vejo resolver no Palmeiras é o Wesley, o Gabriel Menino, é o Patrick de Paula, é o Gabriel Veron, é essa turma que resolve. E a turma que não resolve tá muito clara quem é. A turma que não resolve é Lucas Lima, é Gustavo Scarpa. Sim, os caras prestigiados pelo Luxemburgo. Esses caras eles não vão te responder mais. Não vão te responder, tinha que fazer essa limpa, porque o Palmeiras foi meio novo rico na história, né? Mas como é que o Scarpa é privilegiado? O Scarpa na reserva no Palmeiras? O reserva custando o que custa. Ele tem que ser, é um jogador que já dá pra ver que não serviu. E mesmo os jogadores... Sim, mas não foi o Luxemburgo que contratou o Scarpa? Não foi o Luxemburgo. Eu tô falando que o novo rico foi o Alexandre Matos, tá? Que foi o cara que botou olho em tudo que é negócio nacional e inflacionou o mercado e contratou um monte de jogador que até nem tá mais lá. Tipo o Carlos Eduardo, tipo o Eric, tipo... Diogo Barbosa e outros caras. E aí vai dizer Rafael Veiga, são caras que não deram uma resposta. Quem tá dando a resposta, Orestes, dentro do time do Palmeiras, são os meninos, e o Palmeiras tá formando menino bom. Tá formando bons jovens. Então, quem sabe com eles. É a melhor base do futebol brasileiro. Eu vi uma parte ontem da entrevista do Vanderlei Luxemburgo, e ele, em certo momento, disse o seguinte: eu tenho que me reciclar. Eu cheguei à conclusão de que eu tenho que me reciclar e modernizar, porque do jeito que está não vai a lugar nenhum. Ele chegou a essa conclusão com uns 15 anos de atraso. 12h44, intervalo, nós já voltamos. Cristiano, desculpe, isso é o que aconteceu. Eu vi um pouquinho do jogo aqui com o Eurico Quadros no estúdio central. E aí eu saí, peguei o carro, fui pra casa. Cheguei em casa, a minha família tá me esperando, e eu acabei não vendo o jogo. Mas os demais debatedores gostaram do Edenilson ontem? Gostei, levou nota 7 na cotação, fez uma jogada espetacular já nem lembro se foi quarto ou quinto gol, mas foi quinto gol, né, do Yuri Alberto. Acho que foi. Arrancou o campo inteiro. Gostei bastante, ganhou nota 7 na cotação. Eu quero falar sobre o Yuri Alberto rapidinho, tá? Ele é, na minha opinião, a opção mais interessante que o Inter tem para fazer uma dupla com o Thiago Galhardo, embora o Abel Hernandes seja um definidor, seja um jogador de presença física, seja um jogador que sabe fazer bem algumas coisas, o pivô, mas também exige um pouquinho mais de participação, tá? Já eram uns bons 30 e poucos minutos do primeiro tempo e o Cristiano Oliveira falou o seguinte: o Abel Hernandes deu 6 toques na bola. Ele passa um quarto do jogo tocando 6 vezes na bola só. É pouco. Eu acho o Yuri Alberto um jogador bem interessante, tá? Bem interessante. Não, o Inter foi deslanchar no jogo de ontem depois que a dupla de frente mudou. Isso. Ali foi 18, 19, 20 do segundo tempo, quando os dois mudaram. Saíram os estrangeiros, o Leandro Fernandes e o Abel Hernandes, e entraram o Yuri Alberto e o Galhardo. Ali o Inter mudou. Ali também, o Sport fez também uma troca, tava naquele momento, cara, teve tanto gol, tava 3-2 naquele momento.
Tava 3-2 pro Inter e o Jair Ventura pensou o seguinte: bom, vou me jogar e buscar o 3-3. Aí ele tira o Ricardinho, coloca o Júnior Tavares, ex-Grêmio, ex-São Paulo, e perde completamente o meio-campo. Eduardo Cudê identifica isso, coloca mais gás, mais pulmão na frente com Galhardo e Yuri Alberto. O Inter faz 2 gols em 5 minutos, mata o jogo e depois o Jair Ventura é obrigado a corrigir. Aí ele tira um meia, coloca um volante, o Ronaldo Henrique, porque ele tomaria 7, fatalmente. Então, teve esse aspecto tático no jogo. O único lance que quase deu certo entre Abel Hernandes e Leandro Fernandes foi um contra-ataque que o Abel dominou no meio, girou, e o Hernandes, que o Hernandes ia ganhar na lance contra o Adrielson e acabou originando o Adrielson. Foi a única jogada que quase deu certo os dois juntos. Eu perguntei do Edenilson porque definiu a não ida para a Arábia, porque contratou o Bruno Henrique, lá o time queria o Edenilson, e parece que realmente estava pesando a proposta de ganhar o dobro que ganha no Inter na Arábia, aquela coisa. E é normal, tu tem uma proposta, mas depende do clube aceitar ou não. E já que definiu, bom, agora fica, parece que isso aí meio que deu uma aliviada no Edenilson. Eu também gostei do futebol, aquela arrancada que ele deu foi fantástica, espetacular. Isso Atravessou o campo aos 30 do segundo tempo. Isso que eu ia falar sobre o preparo físico dele. Atravessou o campo aos 30 do segundo tempo, é para cara que está bem fisicamente. E esses dias eu falei aqui, esse negócio de contrato não contrata, sai do clube, não sai do clube, isso aí eu acredito também que estava pesando, parece que tirou um peso das costas e ontem ele jogou muito bem. Essas coisas pesam, né? Tem definição do futuro, incerteza. O cara é um ser humano que tá ali, né? E às vezes a gente cobra sempre o máximo, mas não adianta, a cabeça controla tudo no jogo, tudo, absolutamente tudo no jogo. O modo com que tu encara o adversário, o modo com que tu encara o companheiro, o modo com que tu te encara. Acho que o Edenilson teve uma queda, sim, teve, né, naquele período em que estava incerta a sua permanência aqui. Acho que ele caiu um pouquinho, mas já de 3 jogos pra cá, de Bragantino pra cá, ele voltou a jogar bem, tá? Acho que foi quando definiu realmente, seguidas, né? Foi quando definiu a história dele não ir, foi o Bruno Henrique do Palmeiras. Exato, ele voltou a jogar bem. Depois do Grenal, o Inter só tem vitórias no campeonato. O Inter empata um Grenal, bem ou mal, na casa do adversário, aí depois vem com 3 vitórias seguidas. Ele 2 delas fora de casa. Não joga contra o Atlético, Edenilson, né? Mas... Não, eu digo o Inter como um todo. Sim, Era uma campanha que largou muito boa, o Inter foi líder em várias rodadas no começo, aí aquela crescente do Atlético coincidiu com a instabilidade do Inter, aquela série horrorosa de derrota para Goiás, derrota para Fortaleza, empate com Bahia, aquela coisa complicada. Só que nos últimos jogos, o Inter tem aí 10 pontos em 12. O Inter tem 9 vitórias, tá? 4 delas conquistou como visitante, algo que há muito tempo também não acontecia no Internacional. Mais uma coisa, por exemplo, não acontecia. Essa sequência de começar bem, depois baixar e agora tá de novo com uma sequência retomada, isso é normal, tá? Absolutamente normal dentro do campeonato. Por isso que quando tem uma baixa, tem que identificar muito bem se aquela baixa, ela é possível de se reverter ou não tem mais jeito. Vou dar 2 exemplos separados dentro do mesmo campeonato. Inter, em baixa, muita gente pediu um fora Cudê da vida. Não tinha que demitir o Cudê, porque o próprio Cudê tinha condição de recuperar a equipe como recuperou. Mas só tem um detalhe aí rapidinho. O Cudê também dava indício de estar de saco cheio, tá? Nas coletivas. Mas a pressão, curto, cara, grupo curto. Ele meio que ele dava uma exposição desnecessária no grupo. Pode ser. E com escolhas que não dependiam de ser curto ou longo, tá? Eu concordo, mas não é pra tirar o cara. Tu tem que avaliar o trabalho do cara. Eu acho que é diferente do processo Luxemburgo, que foi mesmo um desgaste e onde tu não via nem indício de desempenho. No Inter tu vê indício de desempenho. Quando tem uma queda, uma oscilação, tu tem que ver indício de desempenho. Não é simplesmente aleatoriamente sair trocando toda vez que um time tiver um processo instável dentro do campeonato longo. E vai ter de novo, tá? Uma hora vai ter. No Inter tu vê trabalho, Guimarães. No Inter tu vê trabalho. Tu pode ter daqui a pouco escolhas ruins, como eu acho que o Cudê tem várias escolhas horrorosas, o Musto principal delas, mas o Palmeiras tu não via nada. O Palmeiras tu via um bando de gente correndo sem saber para onde.
Não, eu acho que o Cudê tem equívocos também. E o Palmeiras estava esperando o Inter vacilar para pegar o Cudê. Dava mostras de estar insatisfeito em alguns momentos. É bem verdade que eu acho que as críticas também foram um pouco exageradas, e essas manifestações da torcida em porta de CT e jogar bomba para dentro do CT, não sei o quê, eu achei também desnecessário, mas a democracia permite isso aí. Agora, é evidente que tem um trabalho no Inter. E vou te dizer mais. Agora são 12h58, a gente vai terminar o programa. Eu não descarto que o Palmeiras venha querer furar os olhos do Inter, porque ele tentou quando o Cudê já tinha assinado com o Inter e estava esperando para se apresentar. Então, ele foi lá e então vou consultou te o dizer, o Palmeiras Então vai vai tomar um não de novo. Palmeiras vai fechar com o Dorival ou com o Abel Braga. Pois é, mas eu não sei aí se vai conseguir resolver o problema dele. Não, esse é um problema do Palmeiras, que se vire e que caia pra segunda divisão. Eu quero que o Palmeiras se Já vou dane. te dizer, né? não vai resolver o problema dele. Gurizes, Você vai resolver. foi muito bom, ficamos por aqui. Isso é um problema da Jovem Pan, não é meu? Tá bem. Agora o Cruzeiro, que eu não sei nem o Marcelo Chamusca, que é o Cruzeiro, viu, Zé? Pois O Cruzeiro é. tomou 4 não seguidos. Filipão, Lisca, Humberto Louser e agora o Marcelo Chamusca. O Cruzeiro não tem pra onde atirar mais. Cristiano, vê se tu tá empolgado. O nosso Cristiano que está no estúdio, o Silva, vê se tu tá empolgado hoje que voltou de férias e nos paga um almoço aí, tá? Não vou pagar. Meteu. Justamente por ter Meteu voltado na de xixa. férias, torrei toda a minha grana, eu tô pedindo Fala. que tu pague o meu almoço. Fala com a pode Marcinha ser? no RH que ela tem. Ela tá de férias também. Bem, obrigado Cristiano Oliveira, obrigado Carlos Guimarães, Orestes.